Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Diz o Senhor Deus, no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 10, versículo 16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Amém. Pode sentar. Como eu disse, já conhecemos bastante essa palavra. Deus já me levou a pregar sobre essa palavra. Mas eu acho muito especial e maravilhoso quando Ele me leva a essa palavra. No dia que eu não pregaria, no dia que já tinha uma pessoa para pregar, é tão especial quando você recebe assim a direção de Deus, quando Ele quebra, né, tudo aquilo que você planejou. Você sente que você tem os seus planos, submete a Ele, mas a palavra última e perfeita vem dEle. Então isso me dá uma alegria, assim, uma segurança de que Deus falará, Deus fará. O primeiro ensino que nós temos aqui é que mesmo sendo discípulos, como nós nos conhecemos e aprendemos que somos discípulos, obreiros, missionários, nós nunca podemos esquecer que nós nunca deixamos de ser cordeiros, ovelhas. É exatamente o que o Senhor Deus nos diz aqui. No Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, ele também fala no capítulo 10, versículo 2 e 3. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. O que é que tem a ver esse versículo com o outro, pastor? Tem, porque ele disse que vai enviar para a seara, mas não vai como os poderosos, como muita gente pensa, vai com o poder de Deus, mas sempre, nunca deixando de ser cordeiro e ovelha. No versículo 10:3 diz: Ide, eis que eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Para o meio de lobos. Mateus 10:16a. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Você veja que, por um lado, é maravilhoso sermos enviados como ovelha do Senhor. Mas não podemos esquecer que não é ainda para Jerusalém celestial. Esse envio aqui não é para sermos essa... Aí sim, seremos ovelhas e estaremos numa boa, porque nós seremos levados lá para estar com Deus na glória. Aqui não, aqui nós somos enviados, mas para o meio para ficar entre lobos. Ora, isso quer dizer que nós estaremos em perigo constante. Se você se considera discípulo, obreiro, missionário, evangelista, se você quer fazer o ID, se você quer ir, você tem que entender que você não deixa de ser ovelha e que quando você for fazer isso, você vai ser enviado para o meio de lobos, de que você vai estar em perigo constante. Então, quando Deus alerta para sermos prudentes como as serpentes, Deus não está se referindo somente aos inimigos do mundo, não. Porque você trabalha, a primeira coisa que você vai é para uma igreja, você vai para missões em alguma base, você vai... Deus está falando principalmente daqueles que vivem entre nós, disfarçados em ovelhas, mas no interior são lobos vorazes
e covardemente destruidores. Veja o que ele ensina, né? Para a gente ser prudente como a serpente e simples como o lobo. Isso parece um paradoxo. Como é que eu posso ser tão sagaz como a serpente e ao mesmo tempo tão simples como a pomba? Acho que eu falei lobo, né? Tão simples como a pomba. Como é que pode? Isso, gramaticalmente, isso é um paradoxo. São duas coisas que você não pode ser. Mas Deus ordena, determina que seja assim, ensina que seja assim. Em Mateus 7,15 ele diz, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Ele manda ter cuidado com isso, porque nós temos o costume de o irmão está ali com a Bíblia no braço, está ali falando da palavra, está ali, aí abre o coração. E os do mundo são os lobos, são os demônios, quando na verdade, muitas vezes você tem um lobo dentro de casa, e o do mundo está com o eleito, que Deus vai lhe buscar, vai lhe enviar para buscar. Mas ele vai estar no meio de lobos, como eu estava, no meio de lobos, fazendo o que não prestava, na carne, me prostituindo, bebendo. Então, tem que ser o poder de Deus, ungindo um filho de Deus, enviado como ovelha, para ir lá e me levar à verdade e me resgatar daquele meio. Agora, nós não podemos nos acovardar, porque Deus disse que não nos deu espírito de covardia. Ezequiel 22:26 diz assim, os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Eu estava agora no hotel em Curitiba, só sabe ver, num bairro nobre, um hotel 5 estrelas, e da janela do meu apartamento, estava lá, aí eu disse, olha, para aqui tem vaquejada. Porque eu vi um vaqueiro com chapéuzão na cabeça, era o tal do Valdomiro. Quando eu olhei aquele negócio, olha, o metro mais caro de Curitiba, o bairro Batel. O cara com uma tremenda de uma igreja, e ele lá no outdoor com o chapéuzão, e eu pensei que tinha mais, eu digo, uma vaquejada. Eu vou dar uma olhada nessa vaquejada, que chega lá, estava lá, igreja do mundo não sei de quê. E a foto dele com o chapéu na cabeça. Ele, mas tu já pensou uma coisa dessa? Isso na janela, vai levar muita mãozada daqui para lá. Porque você já pensou, é exatamente isso aqui, os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Olha aí, entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados esconde os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Meu irmão, isso aqui Deus deixou em Ezequiel, profeta há centenas de anos antes de Cristo. É um negócio assim impressionante, a atualidade da palavra de Deus. Os seus príncipes no meio dela, porque os príncipes aqui naquela época eram os cabeças, que eram os pastores, eram os presbíteros, os diáconos, os líderes da igreja. Os seus príncipes no meio dela são como os lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas e ganharem lucro desonesto. Eu fico impressionado, um profeta com tanto tempo antes de Cristo, falar coisas que nós estamos vendo hoje. E Deus disse que, olha, eu vou mandar vocês para esse meio. O ide de vocês não é como vocês estão pensando, não. Não é para chegar lá em terra de sapo, de coca com eles, não. Ah, eu chego lá, tem uma cultura, eu vou fazer a mesma coisa. Pois fique só, 1, 2, 3.
Por isso que é sério missões, meu irmão. Porque a pessoa vai fazer missões no outro canto, chega lá, o país não é propício a Cristo, não é propício ao Evangelho, a pessoa começa a se adaptar, a entrar em conformidade com aquele país. Você foi para mudar, você foi para o meio de lobos, você não foi para ser lobo, você continua sendo ovelha, você não pode quebrar os princípios de Deus. É por isso que eu temo enviar missionários. Um passou aqui 10, 12, 15 anos comigo. Foi lá para Dourado, está lá. Uma igrejona pentecostal. Quer dizer, vai fazer o ID. Vai para o meio dos lobos. Pronto. Caiu a pelezinha de cordeiro, que era um cordeiro, mas ele era um cordeirinho literal, né? Quando no final foi revelando, aí Deus mostrou a maldade. O bicho tinha ruindade no coração. Ele olhava com olhar de acusação, ele falava palavras subjetivas de acusação. O bicho era um especialista, ele e a mulher, em acusar os irmãos. E a família santarrona está lá. Só o balaio de gato. Eu vou como missionário. Foi aqui, enviado como missionário aqui. Está lá. Em vez de se impor ser cabeça, foi ser cauda. Na hora que viu, o real. Imagine se fosse dólar, que é um bicho que tem valor. O que com a desgraça dessa não fazia com a vida? Se pelo real, está fazendo o que faz. Em Sofonias 3, 3, 4, diz assim, os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Olha, meu amigo, Sofonias. Os seus juízes são lobos do cair da noite. São os mais perigosos. Porque você dirige carro, tudo tem uma razão na Bíblia, né? Você pode dizer que todo motorista diz assim, eu viajei muito, todo motorista diz assim, rapaz, o pior horário de dirigir é aquele horário do cair da noite. Porque nem o farol ilumina e nem você tem a luz do dia. Olha aí, quais são os lobos que vêm para pegar? Os seus juízes são lobos do cair da noite. São os que espreitam. São os que pegam a oportunidade certa para derrubar. Que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Acabam logo ligeiro. Os seus profetas são levianos, ou seja, se vendem baratos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Sofonias, meu irmão. E você vai ser enviado para o meio disso. Nós estamos no meio disso. Eu estava no meio disso, na minha frente. Aí a pessoa pensa que é só flores, eu vou lá, eu vou... Pois se você vai ser missionário, seja ovelha de Cristo. Mantenha-se nos princípios de Deus. Nem que você passe fome, nem que você passe frio, nem aconteça o que acontecer. Agora, as pessoas não fazem isso aqui, querem fazer lá fora, numa terra estranha. O que é que faz? Se adapta a eles. Se adapta a eles. Quantos lobos destruidores Deus não tirou daqui do meio? Se essa igreja não fosse uma igreja de oração, fosse uma igreja de oba-oba, a liderança tomada de lobos, eu acho um milagre a vida do pastor Humberto, do pastor Júnior, viu? E desses 2 diáconos que sobreviveram ao ataque tão destruidor que o diabo deu com os lobos dele aqui nessa igreja. Um milagre, um milagre. Hoje nós estamos ali orando na segunda-feira, parece um exército. Nós 4, parece um exército. Porque a gente sente o poder de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus. Muito diferente do que nós vivíamos. Arrodeado de falsos, pérfidos, gananciosos,
mentirosos. O que nos conforta e dá segurança é o fato de sabermos que é o próprio Jesus que chama e envia. E nos garante que aquele que ele, Jesus, chama, é ele, Jesus, quem faz. 1 Tessalonicenses 5, 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Agora nós temos que lembrar. Foi Jesus que chamou, foi Jesus que enviou. Meu maior temor é esse. Logicamente há um propósito divino neste envio das ovelhas para o meio dos lobos. Para que é que Deus envia? Primeiramente, para que estas pessoas, estas ovelhas que não deixam de ser ovelhas, o cara sai como missionário, o cara sai como pastor, como evangelista, e já pensa que ele é Deus, que ele não vai ser atacado, de que ele vai fazer tudo o que ele quer, de que ele vai... Não deixa de ser ovelhas. Quando Jesus diz, vos envio para o meio de lobos, é lógico, e ele diz bem claro, como ovelhas e cordeiros. Tire a capazinha de Todo-Poderoso. Peça uma coisa a Deus, Senhor, não deixe, já é muita coisa eu não apostatar. Se eu não fizer nada, mas me manter em pé, vivo no meio de lobos, já é muita coisa. Eu temo muito fazer missões, não vou mentir, entrar em outro país. Temo muito. De que chegue lá, em vez da gente mudar, eles mudem a gente. A gente que eu digo, a gente envia. Então, quando ele envia, tem os propósitos. Para quê? Para que estas proclamem o evangelho do reino. O evangelho de Cristo. Não para que se iguale a eles, para que entrem em conformidade com ele. Ah, não, mas aqui é assim, vamos fazer assim, vamos... E ao fazerem isso, alcança aqueles que foram escolhidos pelo Pai. Olha, ele não vai alcançar multidões, né? Ele vai alcançar aqueles que foram escolhidos pelo Pai, para serem entregues e salvos através do único Redentor e Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. E acontecendo assim, a nossa fé seja edificada e fortalecida. Então eu tenho que me alegrar em ver os frutos do meu envio. Não é eu chegar lá e ficar bem e tal, e tudo do mesmo jeito. Não. Não importa que uma alma seja salva. Não vamos buscar uma nação, mas vamos buscar aqueles que Deus escolheu. E nos escolheu para fazer esse ide e levar as boas novas a essa vida. E tudo isso para que se cumpra o propósito da nossa criação e existência, que é a glória de Deus. Quando acontece isso, aí se cumpre o propósito para que eu fui criado. Para a glória de Deus. Através de mim, Deus foi glorificado. O principal, como eu disse, é termos a certeza de que Jesus é quem está realmente enviando. Pois quando Jesus afirma, eis que eu vos envio, significa que ele, Jesus, está nos comissionando para que sejamos seus representantes oficiais, mas não deixamos de ser ovelha. É mais ou menos como Adão era no Éden, né? Imagem e semelhança de Deus, mas não era Deus. Ele tinha que manter os princípios de Deus, ele tinha que ter obediência a Deus. Ele não teve. Então o missionário, quando vai, a mistura, o cuidado tem que ser aí. Ele vai representando Deus, ele vai com a autoridade de Deus, mas ele continua sendo ovelha, ele não pode mudar nada. Ele vai como embaixador, ele tem que fazer exatamente aquilo que está no evangelho do reino, porque senão tudo vai por água abaixo. É melhor que ele não salve ninguém, é melhor que ele fique ele se mantendo lá, do que ele ficar de coca, né, na terra de sapo. É bem melhor do que virar camaleão, ficando da cor dos que estão lá. Desse modo, não nós, mas o próximo Jesus, o próprio Jesus estará agindo através de nós. É Ele quem vai adiante de nós e, logicamente, nos dará toda a proteção necessária.
Porque não foi ele que chamou? Então, é esse o meu temor. Eu tenho que ter certeza que foi Deus que chamou, Jesus que chamou. Eu não interessa se eu gosto, se é bonito, tem um lado emocional. Nós temos missionários em tal lugar. Não adianta, não é por aí. Você tem que ter certeza que teve um chamado. Deus chamou para ali. Foi Jesus que enviou? Ou foi o seu coração que disse que é para ir para ali e está dizendo que Jesus enviou? Por isso ele nos conforta dizendo, não temas, eu sou contigo. Quando ele envia, Deuteronômio 31, 18. O Senhor quem vai diante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Você está entendendo que isso aqui acontece para aqueles que Deus chamou. Não é para todos, não é para os que vão. Fiel que o vos chama, o qual também o fará. Então eu cheguei à conclusão de que não importa para onde o cara vá. Ele pode ir para o pior lugar do mundo. Se foi enviado por Cristo, Cristo vai à frente dele. Ele diz aqui, o Senhor é quem vai adiante de ti. E continua dizendo, ele será contigo. Continua dizendo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. É repetitivo. Por quê? Porque não foi o pastor que decidiu mandar. Não foi a pessoa que por emoção quis ir. Mas foi Cristo que enviou. Aí pode ser por meio de uma guerra. Pode ser para onde for. Para um país de terrorismo, para um país de... Pode ser para o que for. Não temas. Olha, esse não temas, ele é tão forte. Vê se vocês entendem. Deus não está dizendo para a pessoa, não temas, ou seja, você próprio, por si mesmo, não tenha medo. É uma coisa determinada por Deus. Não temas, ele está dizendo, eu estou dizendo que você não temerá, não haverá temor em você. Deus não está pedindo, nem sugerindo que você não tenha medo. Ele está dizendo, não. É imperativo, imperativo. Você não vai ter medo. As balas vão passar para lá, para cá, vai acontecer o que acontecer, e você não vai temer, porque Deus determinou que não houvesse temor em você. Não é uma coisa que você vai... E você não vai temer, não. Eu vou lá e não vou temer. Quem é que não teme, rapaz? Ele está dizendo aqui que ele vai fazer você não ter temor. Ele vai fazer você não se atemorizar. Quer dizer, é mais profundo do que somente quando você lê. Porque quando você lê, não temas, nem te atemorizes, você está achando ou pensando que ele está te sugerindo. Não tema não, rapaz. Seja forte e tal. Não. Ele está determinando, não temas, ou seja, não haverá temor em você, você não se atemorizará, porque eu estarei contigo e não te deixarei acontecer isso, eu não vou deixar você se atemorizar. É mais profundo, é mais literal do que está aqui. Ora, se não fosse dessa forma, o que poderia fazer cordeiros e ovelha diante de lobos vorazes? Como é que eu vou dizer para uma ovelha, não tema diante do lobo? Não adianta eu dizer que ela vai temer. Não tema diante do lobo, não. Mas se eu disser assim, eu ordeno que não haja temor em você, porque você vai me ver aqui na sua frente, aí é diferente. Tem nada a ver com que eu não temer. Eu recebi a ordem, não vou temer, porque Deus está ali, eu estou vendo Ele comigo, na maneira de falar. Ele chama, Ele faz, Ele protege, mas apesar da certeza dessa proteção inviolável, o Senhor não nos exime de nossa responsabilidade pessoal, por isso Ele nos alerta, Mateus 10,
16b. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ou seja, não pare de vigiar. Porque eu estou dizendo isso, também não relaxe, não. Faça de qualquer maneira, não. Seja prudente, como a serpente é. E bem simples, como as pombas. Deus usa o exemplo da serpente. Por quê? Porque ele se trata do mais astuto e sagaz animal que existia. Sendo a sua prudência se tornado objeto de provérbios. Gênesis 3:1. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Olha aí. É uma frase muito solta, muito subjetiva, é muito... Você pode dar vários significados a isso aqui. Ela jogou a dúvida, ela jogou a subjetividade, ela foi sagaz. É exatamente como ela diz lá. Olha, você tem que ser igual, você tem que isso, você tem que ser aquilo. Não é assim que você vai ganhar alma. Não é com um evangelho tão duro desse. Olhe, aí pronto, acabou-se, meu irmão. A ovelhinha foi, com certeza, tragada pelos lobos. Agora, a sagacidade que Jesus recomenda aqui não é a sagacidade maligna da serpente. Ele faz uma analogia com a esperteza da serpente, mas como uma qualidade humana, que é a capacidade de perceber a verdadeira realidade do que se passa ao nosso redor. Ou seja, você está vigilante. Você não chegar, porque eu estou aqui e já vou entrando de coração aberto. Você já viu que todo mundo tem essa tendência. Olha, quer pegar um crente? Quer pegar uma ovelhinha? Você acha que um lobo vai se aproximar da ovelha grunhindo com ele, mostrando os dentes? Ou vai se aproximar da ovelha berrando igual a ovelhinha? É claro, ele vai chegar berrando igual a ovelhinha, ele vai chegar manso, é isso que ele vai fazer, é isso que nós temos que ter a sagacidade. Sim, é o que eu estou vendo, ele está parecendo a ovelha, mas eu tenho que conhecer, é o que eu falo. Chegou pessoa na igreja, não é o que a pessoa está demonstrando, não é a maneira dela ser, não. Todos se enganam com a aparência externa. Deus diz que não vê o externo, Deus vê o coração. Com a aparência externa, grandes homens se enganaram. Samuel, um profeta sábio daquele, a quantidade de vezes que ele errou. Por quê? Porque ele foi pela aparência. Como é que ele ia escolher Davi? O pequenininho lá, o mais feinho. Estava lá no campo cuidando das ovelhas. Mas ele foi pelo que os olhos deles viam. Já pensou se Deus deixa escolher? Ele tinha escolhido errado. Sabe quem? A nossa linhagem, ó. A nossa linhagem, ele tinha escolhido errado. Porque ele escolheu, não foi ninguém não, ele escolheu foi Davi. Davi, do qual foi gerado Jesus. Então é muito sério. Você não pode abrir seu coração, você não pode confiar. Você tem que orar. Você tem que colocar a pessoa na presença de Deus, no altar de Deus. Pode ela ter aparência e saber a palavra do jeito que souber. Poucos sabem a Bíblia como o diabo sabe. Já viu um ditado no mundo que quem quer pegar a galinha não grita show. Você quer pegar, você vai arrodeando, você vai ali, ajeitando aqui, ajeitando, até você. Então você tem que ter essa esperteza.
A serpente teve para o mal, você vai ter para a proteção. A serpente usa a sagacidade para o mal, e nós devemos usar essa sagacidade, essa vivacidade para o bem. Não devemos ficar como bobalhões no meio de lobos, confiando em tudo e em todos. Olha, Deus tem me ensinado tanto isso, meu irmão. Aí o diabo vem com conversa para mim, eu fico olhando assim. Então está dizendo, está pensando que está enganando quem, Satanás? Tu está pensando que eu já fui abestado, mas não sou mais não. Eu estou sabendo, Deus está me revelando exatamente. Agora, se eu disser para alguém naquele momento, vai dizer, o pastor está doido. O pastor está doido, falando isso para uma pessoa dessa. É como eu conheci, passou por aqui o casal, que a igreja chamou Casal Amor. Casal Amor. O bicho tinha sido expulso da igreja porque tinha roubado o dízimo. E ela vinha usando, né, e ele também, o perdão de Deus para encobrir um pecado dela. Porque é muito difícil você entender. Por exemplo, ela adulterou. Olha como é subjetivo, como é perigoso. Ele aceitou de volta dizendo porque Deus mandava, mas não foi. É porque ele é fraco, não consegue deixá-la. Aí ele usa a Bíblia, olha aí, é uma sagacidade muito maligna, meu irmão. Não, mas eu perdoei porque Deus determina. Só que tem um detalhe, que ele disse que por relações sexuais ilícitas, eu posso me separar. Por que ele não usou isso também na Bíblia? Então era a única coisa que fica duvidosa. E Deus me revelou, se ele não está fazendo perdão com nenhuma, ele não tem a força para deixá-la. Aí ele está usando a minha palavra para dizer que perdoou, mas na verdade ele não perdoou com nenhuma, ele não tem a força e vai viver com ela assim. Passou um tempo, eu orei, aí Deus revelou, mostrou quem era. Estavam fazendo um ministério aqui, como líderes do ministério, servos. O grupo inteiro veio me pedir para terminar, porque não suportava a malignidade daquelas duas serpentes. Está aí hoje como pastor de uma grande igreja. Chegou para mim, pediu um gabinete. Pastor, o senhor sabe que todas as igrejas de Fortaleza me querem. Eu sou um grande líder nacional. Eu estou aqui há um mês e pouco, então chegou o momento de retratar do nosso salário. Eu quero saber quanto é que o senhor vai me pagar. Aí eu disse, o senhor acabou de ser demitido. Para lá, demônio. Como é, pastor? O senhor está demitido. Eu não sabia que o senhor estava empregado aqui. Estou tomando conhecimento agora. No momento que eu tomei conhecimento, eu estou demitindo, sem aviso prévio. Pegaram as trouxas e foram-se embora. Estão enganando aí uns pobres, uns miseráveis. Devemos agir com circunspecção. Agir com a sagacidade da serpente é agir com circunspecção. Ou seja, examinando tudo detalhadamente e colocando tudo como alvo de oração, agindo com prudência, com ponderação, agindo com critérios, não deixando o coração falar por você, porque o coração é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Ora, o diabo infiltra lobo com pele de cordeiro, porque sabe do engano do teu coração. Se tu for agir pelo coração, tu vai cair. Nós temos que agir com sagacidade, mas agindo com essa sagacidade benigna, não seremos enganados pela sagacidade maligna da serpente, que é tão comum nos lobos que estão ao nosso redor. Esses lobos malditos, eles distorcem as nossas palavras, eles veem maldade em tudo, eles não só aumentam, como eles inventam, eles são apegados às coisas do mundo
e do poder, e são especialistas na bajulação às autoridades. São aduladores nojentos, bajuladores. Olha, e tem mais uma coisa. A igreja fica tão cega que um bajulador puxa saco, sem vergonha, como era cheio aqui, a igreja não enxerga que ele é o que diz. Pai, fala assim do pastor, não, tu está adulando o pastor, rapaz. Tu está adulando, pai, tu está idolatrando o pastor, rapaz. Ele é o maior adulador, bajulador, e vai para o outro irmão e diz, não faça. E o irmão, sincero no coração, vendo Deus usar um pecador, fica calado, não glorifica a Deus, aí paga o preço. Porque o Satanás abre a boca para detonar, mas o de Deus não abre a boca para glorificar a Deus. Se Deus diz que eu fui criado para a glória dele, eu fui criado para a glória dele, você foi criado para a glória dele. Como é que você vê a glória dele na minha vida e não abre a boca para falar? Você está deixando de glorificar a Deus, nem a homem não. Você está vendo a sagacidade do diabo? Do jeito que ele disse, foi assim que Deus falou, ele diz, olha rapaz, isso aí você não pode, você está tirando a glória de Deus, você está fazendo o homem, mas é exatamente o contrário, você está vendo a glória de Deus, porque você sabe que aquele cara é um pecador, se Deus tirar a mão, ele faz as piores coisas que existem no mundo, mas ele não está fazendo, ele está de pé, ele está glorificando a Deus e você fica calado, porque o diabo disse, se você abrir a boca, você está bajulando. Você está deixando de glorificar a Deus, meu irmão. Se você tem consciência que o pastor é um pecador, que se Deus tirar a mão dele, ele cai, pois abra a sua boca quando você vê algo de bom na vida dele, na vida do seu irmão. Você não está glorificando a seu irmão, não, você está glorificando a Deus. Por outro lado, nós devemos usar sagacidade com sabedoria, para fazer a coisa certa, no momento certo, no lugar certo, para a pessoa certa e de maneira certa. O que eu fazia? Deus me dava o discernimento, eu atacava logo, ninguém entendia, porque foi revelado só a mim. Aí agora eu aprendi a esperar. Aí eu estou vendo tudo e a igreja não está vendo. E eu venho, aí eu tomo e orar, e vou cercando. Aí vou cercando, aí vou usando de sagacidade, vou botando uma cilada. E o bicho vai pegando. Ora, lobo gosta de carne, né? Aí eu boto um pedacinho de carne sangrando assim, o bichão vai. E vai. Quando ele vê, ele está todo enroscado. Aí, de uma maneira tal que a igreja enxerga. Oh, rapaz, eu acho bom demais. Faz meses que eu sei. Aí os irmãos começam a chegar para mim como se fosse novidade. Pastor, dizendo que eu já sei faz tempo. E sabe o que é o pior? Pastor não está vendo isso não? Pastor não está vendo não, rapaz. O cara começou a ver agora, o pastor faz meses que vê. Aí quando ele começa a ver, começa a pensar que o pastor não está vendo. É muito tremendo, viu? Você tem que ter essa sagacidade, ela é necessária dentro da igreja. Você viu Jesus mandar isso. Jesus nos recomenda usar da sagacidade, da prudência, porque só assim nós vamos ultrapassar os lobos, alcançar nossos alvos, sem comprometer o nosso futuro, o futuro do nosso próximo, e principalmente para a glória de Deus. Efésios 5,15 diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Remindo o tempo. Você não pode gastar o tempo de qualquer maneira. Ore a Deus, que Deus vai dizer assim, rapaz, não jogue pérolas aos porcos. Deus já falou comigo, não perca 10 minutos da sua vida com esse elemento. Você tem que remir seu tempo. Isso aí foi mandado pelo diabo para tomar seu tempo. Está com um mês que eu tento falar com o irmão. Vou marcar, não dá.
Um jovem, eu digo, Senhor, fala no coração dele que eu não esqueci, não. Aí como é que eu vou pegar, deixar de atender um irmão que Deus disse assim, atenda, e vou atender um enganador ou uma enganadora? Não posso, meu irmão. Agora, para não acontecer isso, eu tenho que estar em oração. Eu tenho que estar em oração, para que Deus me dê sabedoria para remir meu tempo. O que Jesus deixa claro é que a sagacidade que Jesus ordena que usemos, jamais implica em praticar o mal. Essa sagacidade, ela não pode ter nenhuma prática do mal, mas de defesa. Davi era sagaz, o bicho era esperto, quando ele se defendia das lanças de Saul. Se tinha um cabo sagaz, muitas vezes foi Davi. Mas quem era? Um homem segundo o coração de Deus. Porque ele manda que sejamos sagazes como as serpentes, mas sem deixar de ser honesto e inocente como as pombas. Então, você veja como é um paradoxo. Você tem que ser uma coisa sem deixar de ser a outra. Você tem que usar aquela sagacidade, aquela sabedoria, para alcançar as coisas boas. Ela não pode, nessa sagacidade, ela ter meios malignos, ela ter meios prejudiciais. Ou seja, você não pode, porque você foi sagaz e descobriu algo daquela pessoa, você detonar aquela pessoa para todo mundo. Você tem que usar a informação para o bem, para ajudar a pessoa, para proteger a igreja, para que seja revelado o coração daquela pessoa, para saber se é uma enganada, um enganado que Deus trouxe para ser liberto aqui, ou se é um lobo no meio de nós. É isso que Deus quer dizer. Porque o objetivo de Cristo é, Filipenses 2,15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Eu quando sinto alguma coisa no meu coração, eu já pago um preço alto por isso, mais alto. Eu vou na pessoa e falo. Esses dias eu passei por isso. Houve um acontecimento, eu cheguei, aí tentei, ficou aquilo me incomodando, eu digo, olha, eu preciso falar. Você tomou essa atitude, e no meu coração, a atitude foi por isso, por isso, por isso, por isso. Então, eu estou lhe dizendo que entrou no meu coração, eu tenho que falar. Se foi isso, você fique sabendo que Deus me revelou. Se não foi isso, o diabo tentou me pegar. E eu quero lhe pedir perdão. Menino, a confusão foi grande. Por que pensa isso de mim? Por que... Aí, eu vou deixar de falar? Pega a batata quente e leva só contigo aí, rapaz. Eu me livrei, eu tirei do meu coração. O que era o papel? Não, você errou, rapaz. Não. Falei, aí o que é que eu fiz, ó? Pois me perdoe, mas passou no meu coração. Passou no meu coração, não adianta, meu amigo, velho. Não adianta se você falou, se você não falou, se você pensou, aquele que pensar, né, erradamente, pensar pecaminosamente com a mulher, já adulterou com ela. É a palavra de Deus, meu irmão. Por isso que eu não olho para uma mulher e desejo, porque eu já adulterei com ela. E se eu olhar e der a segunda olhada, meu amigo, aí já entrou. Então você tem que ser sagaz para que você não caia nos laços do diabo. Aí eu vou pegar e dizer assim, eu não vou falar mais não, porque cria confusão, a pessoa fica com raiva de mim. Pode ficar, pode se intrigar, mas entrou uma coisa no meu coração. Eu estou dizendo com o objetivo de me livrar. Se eu tiver certo, estou confrontando a pessoa. Se eu tiver errado, estou me livrando porque eu estou pedindo perdão, pois eu pensei isso e você me perdoe. Pastor, e se disser que não foi tendo sido? Deus sabe.
eu sou perdoado e ela vai pagar o preço. Eu tenho quase certeza que foi o que Deus me revelou. Por quê, pastor? Pela reação da pessoa, da zanga da pessoa. Como dissesse, esse desgraçado leu o meu coração, rapaz. Ele disse, eu o quê, rapaz? Você não conhece nem meu coração? Onisciente é só Deus. Agora, Deus revela aos seus, né? A Bíblia diz, Deus revela aos seus. Antes que aconteça, ele deixa bem claro, ele dá conhecimento do que está acontecendo. Então, não é por acaso que o Senhor usa a pomba como exemplo, como referencial, como padrão de comportamento santo, puro, que todo verdadeiro cristão deve ter. Mas porque ela, pomba, representa o próprio Espírito Santo de Deus. O que ele está dizendo aqui? Tu é terreno, a serpente te pegou, certo? Aí agora tu pega toda aquela sagacidade dela e usa com a simplicidade do Espírito Santo. Mas nunca use para o mal, só use para o bem. São os paradoxos, se você ler literalmente que tem na Bíblia, porque diz assim, não trate o estulto segundo a sua estultícia, mas trate o estulto segundo a sua estultícia. Aí ficou difícil do cabo entender. Não trate o estulto segundo a estultícia, mas trate o estulto segundo a estultícia dele. O que é que Deus está dizendo com isso? Não seis estulto como ele foi, maligno, mas trate segundo a estultícia dele deve ser tratada, com benignidade, com autoridade, com bondade, com justiça de Deus. Olha aí, não trate o estulto segundo a estultícia, com a malignidade da estultícia dele, mas trata o instituto segundo a estultícia dele merece. Não devolva o mal com o mal, devolva o mal com o bem. Deus me lembra as coisas, aí eu falo, a maioria já sabe, mas eu gosto tanto de falar as coisas que Deus me lembra, que se ninguém ri, eu rio. Eu já contei 500 vezes. Aí o cara só ouviu de mim 2 vezes, acha muito, e eu já contei já faz anos. É aquela história do cara que era inimigo do outro na cidade, sabe? Aí mandou uma caixa, o inimigo mandou uma caixa de chifre para o outro. Aí chegou lá, o cara abriu. O outro agiu com a sagacidade da serpente e a simplicidade das pombas. Quando abriu, uma caixa de chifre, rapaz. Tá certo. Pegou, tirou o chifre, jogou no lixo. Pegou um buquê de rosa, cor mais lindo. Estou dentro da caixa, fechou. E com um bilhete dentro que dizia assim, cada um dá o que tem. Acabou lá, né? A pessoa dizer nada, cada um dá o que tem. Ou seja, tu tem chifre, cara, tu manda chifre. Eu tenho rosa, do rosa. Pronto, acabou. Para as pessoas dizer mais nada. Isso é ser sagaz como a serpente e simples como as pombas. Devolva o mal com o bem. Não trate o estulto segundo a sua estultícia. Não desça ao nível dele. Mas trate segundo a estultícia dele. Segundo ela merece. Trate com autoridade. Trate com superioridade. Trate com sabedoria. Trate com santidade. Logicamente, Jesus nos lembra que como templos do Espírito Santo devemos ser santos, porque ele é santo, sem pecado e imaculado. Está vendo como a palavra toda tem ligação? Seja simples como a pomba. Se Deus não lembra, como é que eu vou me lembrar? Ele está dizendo isso porque a pomba é o Espírito Santo, e eu sou o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em mim, não é mais a serpente, agora é o Espírito Santo, então eu tenho que agir como o Espírito Santo. Pronto. E tomo palavra. Cantares diz assim, eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado, que está batendo. Abre-me, minha irmã querida, minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Cantares 6:9.
mas uma só é a minha pomba, a minha imaculada. Está vendo? O objetivo desse versículo aqui é falar da santidade, imaculado. Você tem que usar da sabedoria, da sagacidade, mas não com pecado, não com maldade. De sua mãe, a única predileta daquela que deu à luz. Viram as donzelas e lhe chamaram ditosa. Viram as rainhas e as concubinas e a louvaram. Deus, na sua misericórdia e amor, nos ensina, nos exige, mas nos deixa também na Bíblia esse ensino na vida de homens para que possamos ser seus imitadores. Um dos maiores cristocêntricos de toda a humanidade, o apóstolo Paulo, é um exemplo maravilhoso deixado por Deus dessa combinação de sagacidade, astúcia, santidade e inocência. Nós vemos claramente isso, tanto nas suas epístolas, várias vezes, né? Como no livro dos Atos dos Apóstolos, onde Paulo é todas as coisas para todos. Presta atenção. Eita, pastor, agora você se contradisse, porque você disse que em terra de sapo, de coca com ele, não pode ser. Olha aqui o que Paulo diz, 1 Coríntios 9, 19, 23, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Primeiro ele disse que era livre, ele se fez escravo, servo, ele foi lá ajudando e tudo, mas ele não quebrava os princípios de Cristo, ele não abria mão. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Ele não procedia com o judeu como judeu negando a Cristo, não, rapaz. Era nas tradições que Paulo sabia que não valia nada, e que Deus abençoa porque obedece, aí ele procedia como judeu. Aí o judeu gostava, aí ele usando a sagacidade, aí ele entrava, ganhava o cara só no... Mas ele não negava a Cristo como o judeu negava, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse. Tá bom, você cumpre a lei, eu também cumpro, mas eu não vivo no regime da lei, mas no regime de Cristo, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora, não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus. Eu deixava eles pensarem que eles estavam me ganhando, que eles estavam mas eu não deixava de cumprir a lei para Deus. Se fosse preciso ir para a prática, eu faria o que Deus mandava. Você está vendo como é? É complicado. Se o Espírito de Deus não iluminar, meu amigo, velho. Por isso que os caras não pregam isso aqui, porque querem ir pelo acadêmico, pelo entendimento, não tem como. Isso aqui academicamente, literalmente, é cheio de contradição. Tem que ter a luz do Espírito Santo. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Todos os modos que não quebrasse os princípios de Cristo. Eu não posso trazer aqui, mas se eu trouxer a exegese com toda a contextualização da época de tudo, e é bem claro que Deus estava usando Paulo para falar assim, tudo faço, por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele, com o Evangelho. O que Paulo fazia agindo com prudência era aplicar o método, veja bem, aplicar o método, a estratégia adequada a cada situação distinta, de acordo com o que era exigido no momento, para fechar, mas sem se desviar do Evangelho. Sem se desviar do Evangelho. Por exemplo, numa ocasião, como vemos registrado em Atos, ele agiu de uma maneira. Vamos ler esse texto aqui, porque é muito interessante. Atos 17, 22. Então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido.
Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Olha aí. Olha a sagacidade do cara. O cara disse, olha, tinha várias coisas lá, e tinha um que era Deus desconhecido. Ele não conhecia um Deus. Ó, esse que vocês não conhecem é o que eu venho trazer para vocês. Olha aí a inteligência, a sagacidade do cara. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas. Aí foi derrubando os caras só na classe. Mas o cara não podia dizer nada. Vocês adoram o Deus que não existe. Vocês não conhecem? Pois eu estou dizendo quem é ele. Nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Aí ele estava derrubando todos os outros deuses. Que ele serviu, botava vela, botava não sei o quê, como se faz hoje. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Eu estou falando do Deus de vocês, cara. Você não pode ficar com raiva de mim. Sagacidade grande, rapaz. E foi pregando Deus, e foi pregando o Deus verdadeiro, que era o Deus desconhecido. Ele trouxe o Deus para os caras. Para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Porque eles diziam que eles eram geração de Deus, mas diziam de forma distorcida. E o Paulo disse, é verdade, nós somos geração do único Deus. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro. Olha aí. Rapaz, é porque a gente não pode, como eu disse, mas só na sequência, olha a inteligência, o começo, o meio e o fim que ele foi pregando Deus. Como é que eu posso reconhecer uma divindade e dizer que ela é semelhante ao ouro? Eu posso fazer uma imagem de ouro, de um Deus? Deus é Deus. A prata ou a pedra, trabalhado pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Aí ele disse, agora vocês têm que se arrepender. Eu estou dizendo a vocês que vocês vinham cometendo uma besteira. Vocês dizem que é Deus e fazem coisas que um Deus não precisa que seja feito. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Aí entrou com Cristo, no aerópago, onde se reuniam os mais sábios, onde estava lá toda... O cara vai e entra com a pregação dessa. Isso aqui é um exemplo de como você tem que ter a sabedoria da serpente para fazer o bem. É muito especial, é muito tremendo. Tem, em outra ocasião, como a circunstância exigia, ele usou outra estratégia, mas sempre com sabedoria, honestidade e verdade. Está em Atos 13, 16 a 41. Anote para vocês lerem em casa. Atos 13, 16 a 41. É longo o texto, mas está dentro do contexto e confirma aquilo que Deus está falando. Esse usar de astúcia e sagacidade da maneira benigna implica ser como Paulo, habilidoso e até mesmo engenhoso, aplicando sua inteligência e capacidade de maneira correta e para o bem. Ou seja, uma mente maligna dominada pelo mal, ela vai usar a inteligência para fazer o mal. Deus diz, pega a sua inteligência, a sua sagacidade e use para o bem. Vamos só ler Atos 23, 5, uma parte aqui. Respondeu Paulo, não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito, não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceu, olha, veja bem, não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito, não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Ele negou o cara, ninguém entendeu. Eu não sabia que esse cara é sumo sacerdote. Não, se fosse, rapaz, eu não falaria mal da autoridade. Ninguém entendeu, mas ele negou ali.
Ele foi altamente sagaz. Aí, sabendo Paulo, olha aqui, que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus, outra de fariseus, exclamou: varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. Era o que ele era. No tocante à esperança, ele era como homem terreno. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Dito essas, por quê? Porque saduceus e fariseus, um cria na ressurreição e outro não. Aí o que ele fez? Eu estou sendo julgado por isso. Aí ele pegou os dois grupos que estavam contra ele e botou um contra o outro. Dito estas palavras, levantou-se, olha aí, grande dissensão entre fariseus e saduceus. E a multidão se dividiu. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. O que ele fez? Jogou um contra os outros. Houve, pois, grande vozearia, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não achamos nesse homem mal algum. Quando ele pendeu para o lado dos fariseus, aí ele levantaram: não estou vendo mal algum nesse homem, não. Porque ele concordou, entre aspas, com eles. E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Ei, saduceus! Olha, pode ser que seja um anjo ou espírito que tenha falado. Por quê? Porque os saduceus não criam no espírito. Eles não criam na ressurreição. Aí, como o Paulo falou aqui, aí ele disse: aí, será que ele não está falando? É pela boca do espírito? Tomando o vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirasse dali e o levasse para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. A mesma coisa, imperativo, coragem, porque Paulo podia afrouxar. Deus não pediu que ele tivesse coragem. Deus disse: coragem, eu te dou coragem. Porque do jeito que você fez esse testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você vá para Roma, dar também. Você está vendo? Ide, eu estou mandando. Não se preocupe, eu vou à frente. Usando de inteligência, sagacidade, astúcia, entretanto, sem nenhum dolo. Atos 24:16. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Está vendo? Eu faço tudo isso, mas eu quero ter a minha consciência pura diante de Deus e dos homens. E como um verdadeiro apóstolo e discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo também ensina e exorta a todos os cristãos que evitem toda forma de mal. Veja em 1 Tessalonicenses 5, 22 e 23. Abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz que vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E no verdadeiro checklist, Deus, usando Paulo, deixa tudo o que o verdadeiro cristão deve praticar na sua vida, tendo para isso que usar, como Jesus recomenda, de muita prudência, inteligência, capacidade e sagacidade. Vamos ver 1 Tessalonicenses 5, 11. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Você está vendo aqui, ó? Acate com apreço, com amor, com respeito. Quem? Os que vos presidem no Senhor. Dirige no Senhor. Pastor Humberto não está aqui dirigindo com autoridade de homem, não. Com autoridade de auditor, não. Não. Aqui é com autoridade de Deus. Ele está dizendo aqui, rapaz, olha, aceite, acate com apreço esse homem. Ele ensina vocês com amor. Agora, presidem no Senhor e vos admoestam. O pastor verdadeiro, o que ama, admoesta. Ele avisa. Ele disciplina. É isso que Deus manda aqui.
e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Vê uma insubmissão, admoeste, confronte, não alimente não. Firamente, para que ele decida se ele é ovelha ou se ele é lobo. Consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, porque você é espírito vivificante. Não apagueis, você apagar o espírito, você volta para a carne. Alma vivente. Uma frase, não apagueis o espírito, diz tudo. Não desprezeis as profecias. As profecias aqui, leia-se, não desprezeis as escrituras sagradas, a Bíblia sagrada. Não é por acaso que Deus deixa mais exemplos de pessoas que souberam aplicar bem a astúcia com a inocência para alcançar um bom propósito. É o caso do rei Davi, homem segundo o coração de Deus, em contraste com o invejoso rei Saul, que incansavelmente persegue Davi, não alcança o seu objetivo, mas causa a própria morte. Vocês conhecem bem a história, mas releiam em casa, 1 Samuel capítulo 24 e 26. E reveja a astúcia do mal, sendo derrotada pela astúcia do bem. Outro exemplo, vemos em Mordecai um judeu simples, humilde, sem exército, que com sua astúcia bondosa venceu o poderoso Amã com a sua poderosa e maligna astúcia. Esté, depois de alertada por Mordecai, também de maneira corajosa, foi bastante astuciosa para se apresentar ao rei, sabendo que corria o risco de vida. Você viu, pegando agora o que nós estamos vendo aqui, o quanto Esté foi sagaz, astuciosa, o quanto ela preparou, em vez da serpente pegar ela, ela pegou a serpente. Outro exemplo maravilhoso desse ensino que Jesus nos relembrou no Novo Testamento, é também o de outra mulher, Abigail, a sensata e prudente esposa do insensato Nabal. 1 Samuel 25:3 diz assim, Nabal era o nome deste homem, e Abigail de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe, porque o nome dele significava isso. E ela era uma mulher sensata e formosa. Como os outros, Abigail usou de sagacidade, de astúcia, com muita prudência. Olha aqui. Foi contra o próprio marido, mas a causa era de Deus. Ela não usou desses atributos para o mal. Pelo contrário, para evitar o grande mal. Então você veja, a astúcia de Abigail. Você está vendo como você pode usar para o bem? Porque, para nós encerrarmos, veja bem, era inadmissível, abominável, uma mulher fazer o que Abigail fez com o marido, Nabal. Naquela época era uma coisa que não se admitia, mas foi em prol de quê? Da honra de Deus. Então ela poderia ir até contra o próprio marido. Ninguém questionou uma coisa que era tão séria, abominável, inaceitável, era morte certa para a mulher. Era morte certa. Mas foi para Deus. Foi para a honra de Deus. Ela foi com sagacidade, prudência. Ela foi contra o próprio marido. Mas por quê? Porque a causa era de Deus. Ela não usou desses atributos para o mal. Você veja que ela vivia com o marido daquele jeito, aquele tempo todo.
Mas quando Deus se manifestou na causa, ela disse, agora não. Agora entre você e Deus, é Deus. Vamos só ler bem rapidinho aqui, 1 Samuel 25, 33, ó. Olha o que Davi disse. Bendita seja a tua prudência. Sede prudentes como a serpente. Está vendo? E bendita seja tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Ele ia se vingar. Quando Deus diz que a mim pertence a vingança. Ele não foi em defesa. Presta atenção nesse texto aqui. Ele não foi em defesa, não. Davi derramou muito sangue em defesa, naquilo que Deus mandou contra aqueles que eram contra Deus. Mas aqui ele deixou claro que ele ia como vingança. Aí quando ele foi, aquela mulher usou da sabedoria, da prudência, aí ele abriu os olhos e disse, bendita seja a tua prudência. Ó, o que foi que Abigail fez aos outros olhos? Rebeldia contra o marido. Traiu o marido. Traiu. Não. Aqui não, porque a causa era de Deus. E bendita seja tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Porque, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressaras e não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer, nem um sequer do sexo masculino. Ora, Davi já tinha um grande exército. Isso aqui para ele era como matar um mosquito. Nabal era um grupinho. Ele ia acabar com o cara. Você veja como é tremendo? Deus não aceita isso. Deus só dava guerras e só mandava matar, e só mandava quando todos entendiam que era ele que dava a vitória. Ali Davi ia usar a força dele, porque ele tinha força humana infinitamente maior do que a força de Nabal. Abigail foi lá e evitou que o homem de Deus caísse no erro gravíssimo, era mais um pecado que Davi ia cometer, e eliminou a maldade da serpente, que era usada pelo seu marido Nabal. Encerrando no versículo seguinte, que não é objeto da pregação de hoje, Jesus manda acautelar-se dos homens. Muitos acham que não há uma conexão desses versículos 16 e 17, mas há totalmente, e no momento apropriado nós estaremos com a graça de Deus, a iluminação do Espírito Santo, a exegese perfeita dessa exortação. Acautelai-vos dos homens. Só para a gente ficar com vontade dos que vivem na carne. Tenha cuidado. Procure discernir quem é do Espírito. Quem é da carne, tenha cuidado. Tenha cuidado. Seja sagaz como a serpente. Prudente como a serpente, mas simples como a pomba. Ó, o que ele disse aqui? Quando você contextualiza, ora, ele diz simples como a pomba, o espírito. Acautelai-vos dos homens que vivem na carne, não vivem no espírito. Está vendo? Acautelai-vos. Se afaste deles, tenha cuidado com eles e viva como o espírito. Aí, de novo, ele está fazendo separação entre o homem terreno, a alma vivente, e o homem celestial, o homem do espírito, o espírito vivificante. Você veja como é maravilhoso, como nós temos que aprender. Nós temos que deixar de decidir as coisas pela nossa mente.
Pastor, toma atitude agora com relação ao que está acontecendo com os irmãos que moram na chácara e tal. Aí já deixa a acetona entrar, mas não vai orar. Ô, Senhor, esse homem é um homem de Deus, é um homem que serve a Ti. O que é que ele está fazendo que eu não estou enxergando? Será, meu Deus? É como a demonstração de hoje. Porque o que foi que Deus disse? Ame, respeite, trate com consideração aquele que vos preside, aquele que vos admoesta. Não é exorta, não, admoesta. Exortar é aconselhar. Olha, aconselho. Admoestar é determinar e dizer, se não fizer assim, tem consequência. No bom sentido, é brigar mesmo, é disciplinar. É diferente de exortar. Tem gente que não sabe a diferença, mas já falei isso aqui muitas vezes. Eu exorto com aquilo que Deus me ensina, eu aconselho as pessoas a tomar atitude, mas admoesto quando está agindo errado. Quando a pessoa vai fazer alguma coisa, eu exorto, eu aconselho a ela agir dessa maneira. Quando ela já fez e foi errada, aí eu admoesto. Aí eu entro com a disciplina. Porque é Deus que manda. E manda você me considerar, você me respeitar, você me amar. É isso que ele disse aqui. Para isso você tem que ser sagaz, prudente como a serpente, mas simples como as pombas. E saber que onde você está, para onde você vai, você é ovelha, embora seja um representante, um enviado de nosso Senhor Jesus Cristo. Ide, fazeis discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando tudo o que vos ordenei. Mas ensinando tudo o que ele ordenou, usando estratégias sagazes, mas dentro dos princípios. Isso nós temos que agradecer e glorificar a Deus e pedir que isso não fique só no papel, mas que em nome de Jesus, o Espírito de Deus faça isso em nós. Faça isso em nós. Que essa graça maravilhosa e irresistível nos dê a perseverança dos santos, para que aceitemos o ide e sejamos prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Em nome de Jesus. Amém.